Agora são 2h27. Primeiramente, boa tarde. Vamos lá, apresentação. Importância e aplicabilidade geral das técnicas de biologia molecular para pesquisa. A biologia molecular e as suas técnicas têm contribuído para a identificação de agentes infecciosos, mutações específicas que levam a proteínas com funções prejudicadas ou predisposição a doenças oncológicas, estabelecer prognóstico de doenças ou elencar o melhor tratamento a ser seguido especificamente para um paciente. No geral, podemos dizer que as técnicas da biologia molecular focam na obtenção, identificação e caracterização do material genético, quer seja de um paciente ou de um agente infeccioso que esteja lhe causando uma infecção ou doença. PCR, reação em cadeia da polimerase. Essa metodologia é amplamente utilizada para replicar um fragmento de material genético que desejamos estudar, ou seja, com sua aplicação podemos obter milhares de cópias deste fragmento de interesse, possibilitando limitar-se à sua detecção. No caso da pesquisa de determinado agente infeccioso, por exemplo, essa pesquisa pode ser ampliada para sua quantificação e, em casos mais específicos, seguir para a técnica de sequenciamento para identificar variantes genéticas que causem refratariedade a determinado tratamento, como ocorre no caso da pesquisa do HIV. Enzimas de restrição. As enzimas de restrição, também chamadas de endonucleases de restrição, reconhecem uma sequência de bases específicas na hélice dupla do DNA e cortam ambas as fitas da hélice em lugares determinados. Elas são indispensáveis na análise da estrutura dos cromossomos, no isolamento de genes e na criação de moléculas novas de DNA, que podem ser clonadas. As enzimas de restrição são encontradas em uma grande variedade de organismos procarióticos, e seu papel biológico é o de clivar moléculas de DNA exógenas. Mais de 3.500 enzimas de restrição com diferentes especificidades já foram identificadas e cerca de 150 delas são comumente utilizadas pelos pesquisadores. As enzimas de restrição são utilizadas para cortar moléculas de DNA em fragmentos específicos, facilmente manipulados e que podem conter determinado gene. Um pedaço de DNA produzido pela ação de uma enzima de restrição também pode ser clivado em fragmentos menores por uma outra enzima. Enzimas de modificação do DNA. As mais importantes são as seguintes: fosfatase alcalina, DNA polimerases. Essas duas. A fosfatase alcalina é uma enzima produzida em vários órgãos, incluindo ossos, fígado e intestino, sendo encontrada normalmente no sangue de pessoas sadias.
As DNA polimerases são enzimas que sintetizam uma nova fita de DNA complementar a uma fita molde de DNA ou RNA. A maioria das DNA polimerases atua no processo de replicação do DNA e funciona somente se o molde possuir uma região de fita dupla, que irá atuar como iniciador para a polimerização. As técnicas de biologia molecular são aquelas que utilizam os ácidos nucleicos, ácido desoxirribonucleico ou ácido ribonucleico, RNA, provenientes de amostras biológicas como matéria-prima para a realização dos mais variados procedimentos. O material genético dos organismos está localizado no interior da célula, disperso no citoplasma, no caso dos procariotos, ou no núcleo e em organelas específicas, mitocôndrias e cloroplastos, nos eucariotos. Para a realização das análises moleculares com eficiência, é necessária a separação dos ácidos nucleicos do restante dos constituintes das células, utilizando técnicas de extração de DNA ou RNA. Extração de DNA e RNA. Existem vários protocolos de extração de DNA e RNA descritos na literatura, e a escolha dos mais adequados devem levar em consideração a molécula desejada, DNA ou RNA, o tipo de amostra, o grau de pureza e o rendimento desejado, além da disponibilidade de recursos para a sua realização. O conhecimento a respeito das características dos organismos envolvidos, como suas especificidades e a localização das moléculas de ácidos nucleicos, é importante para o planejamento dos procedimentos a serem utilizados, visando as aplicações específicas posteriores. Preparação das amostras. As amostras podem ser obtidas por meio de diferentes procedimentos como punção de vasos sanguíneos, biópsias, esfregaços, cultivos microbiológicos ou fragmentos de tecidos, de acordo com o organismo envolvido. As amostras também podem ser obtidas a partir de folhas, insetos ou larvas, por exemplo. O acondicionamento adequado das amostras após a coleta é essencial para a sua preservação até o momento da extração. O DNA apresenta estabilidade maior, enquanto o RNA é rapidamente degradado após a coleta. Isso pode ser evitado por meio do congelamento das amostras em nitrogênio líquido ou do uso de reagentes conservantes. Doenças infecciosas. O diagnóstico molecular de doenças infecciosas envolve a detecção dos patógenos ou agentes infecciosos, a quantificação da sua presença e a tipificação ou genotipagem de variantes presentes. Os micro-organismos a serem identificados podem ser bactérias, protozoários, fungos ou vírus, e os hospedeiros beneficiados com as técnicas abrangem desde plantas a animais, incluindo espécies silvestres, domésticas e humanos. Um requisito importante para a realização dos testes moleculares é o conhecimento total ou parcial da sequência de nucleotídeos do patógeno, a fim de desenhar primers que funcionam como sondas complementares específicos ao DNA do patógeno.
Assim, coleta-se material do indivíduo e realizam-se os procedimentos de extração de DNA do indivíduo e juntamente do patógeno, no caso de indivíduos infectados. Neste caso, apenas o DNA do patógeno será amplificado na PCR em razão da especificidade dos primers, a sequência de DNA do agente causador da doença, determinando um resultado positivo. Bom, este foi o trabalho. Eu agradeço bastante.